Olá, gente. Muito boa noite. Boa noite a todos que estão aqui presentes. O som está ok para vocês? Primeiramente, agradecer a todos que estão aqui presentes nessa casa, que atualmente tem sido uma casa muito acolhedora a todos nós, advogados, sejam iniciantes, sejam veteranos. E agradecer a vocês que estão aqui presentes. A gente está retomando os trabalhos presenciais aos poucos, as pessoas ainda não se acostumaram muito bem, mas aos poucos a gente vai voltando à nossa vida ao normal. Agradecer a quem está online também assistindo. E agradecer em especial a vocês que aceitaram o convite, estão aqui, a doutora Carla, vice-presidente da Comissão Especial de Assuntos Tributários, essa parceria que nós estamos fazendo, a Comissão de Planejamento Patrimonial da Família, junto com a Comissão Especial de Assuntos Tributários aqui da OAB da Barra da Tijuca, para a gente tratar um pouquinho sobre esse tema, né, que são os aspectos tributários do planejamento patrimonial e sucessório. E também agradecer a presença do doutor Gabriel Quintanilha, né, nosso eterno professor, autor, advogado, mestre, doutor em Direito, e que tenhamos um bom evento. Para quem não me conhece ainda, eu sou Ana Carolina Tedoldi, estou como presidente da Comissão de Planejamento Patrimonial da Família, aqui da subseção da OAB da Barra da Tijuca, e a gente tem uma missão de levar, principalmente aos advogados, esse tema tão importante que é o planejamento patrimonial e sucessório, que isso vem ganhando uma grande importância, um grande vulto, e não deixa de ser um bom nicho para nós atuarmos na nossa advocacia, inclusive agregando também esse serviço de suma importância para muitas famílias, né? E aí, muitas vezes a gente se depara, o que seria o planejamento patrimonial, o que seria o planejamento sucessório, o planejamento patrimonial necessariamente é sucessório ou não, né? E a gente sempre tem que perpassar por uma questão, um olhar multidisciplinar. O planejamento patrimonial e sucessório, ele passa por várias áreas do direito. Não adianta você apenas ser expert, por exemplo, em família e sucessões, que no primeiro momento parece ser a matéria principal, mas você também precisa conhecer, por exemplo, direito societário, empresarial, quando a gente fala de empresas familiares, holdings patrimoniais, holdings familiares, que tem sido muito falado, inclusive no meio eletrônico, na internet. Você precisa passar pelo direito das obrigações, direito civil, contratos. Precisa também passar pelo direito tributário, porque tributos são envolvidos e muitas vezes é o que atrai o cliente a questão de ter ou não uma economia tributária ao se fazer um planejamento patrimonial e sucessório. E aí eu bato na tecla aqui, não é somente isso. Muitas vezes, e na maior parte das vezes, os meus clientes me procuram, os clientes de vocês provavelmente procuram vocês também, ou vão passar a procurar quando vocês atuarem nessa área, eles procuram principalmente por uma questão de economia. Economia tributária, principalmente quando eles comparam a questão, se eu fizer um planejamento patrimonial e sucessório hoje, quanto eu vou gastar? E se eu nada fizer, quanto seria esse inventário? Porque sabemos que a única certeza que nós temos é que um dia, infelizmente, iremos falecer. E como ficará a sucessão desse patrimônio? A sucessão da empresa, né, desse seu cliente. Pode ser um empresário, uma empresa familiar, pequena, grande, não importa. Se isso não estiver planejado, não tiver uma sucessão já pré-determinada, naturalmente, todo aquele patrimônio dessa pessoa física terá que ser levado a um inventário, ocorrendo óbito, ocorrendo falecimento. E o inventário, ele tem um custo, e um alto custo. E o cliente, ele muitas vezes se assusta com o custo do inventário. Mas eu também tenho que concordar com a afirmação de que o Brasil hoje é um dos países que menos tributa a herança no mundo. Né? Muitas vezes a gente escuta isso e fala, mas como? O Brasil tributa pouco? Mas o inventário é tão caro, o inventário custa tanto para os herdeiros? Sim. O Brasil ainda é um dos países que menos tributa herança no mundo. O ITCMD, o ITD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, que é um imposto estadual, cada estado tem sua legislação, tem a sua alíquota, que a doutora Carla vai falar sobre ele, mas ele tem um teto hoje
que ele é fixado pelo Senado Federal de 8%. Você pode virar o Brasil de cabeça para baixo. Nenhum estado vai ter uma alíquota superior a 8%, porque hoje está vigendo uma resolução do Senado Federal de 1992 que fixa que os estados só podem fixar uma alíquota máxima de até 8%. Ao passo de que, por exemplo, nos Estados Unidos, o imposto que incide sobre herança, ele gira no percentual de 50%, né? De 40%, desculpa. Na Alemanha, 50%. Na França, 60%. No Chile, que fica aqui do nosso lado, 25%. Então, o Brasil, ele é ainda um dos países que menos tributa herança no mundo. Sabemos que o custo do inventário não gira só com o custo do imposto, do ITCMD, tem outros custos envolvidos, honorários, custas judiciais ou custas cartorárias, o inventário sendo feito na via extrajudicial, em cartório de notas, né? Tem as certidões, registros imobiliários, se tiverem imóveis envolvidos, mas o que mais pesa hoje no inventário é o imposto, é o ITCMD. E muitas vezes as famílias vão procurar um planejamento sucessório em vida para que esse imposto, então, seja pago de uma maneira diluída ou menor e eles efetivamente tenham uma economia tributária em relação a isso. Mas, mais uma vez, eu bato na tecla. O planejamento patrimonial e sucessório não pode visar única e exclusivamente uma economia. Porque muitas vezes vamos conseguir economia sim. Mas algumas vezes o sistema acabará ficando até mais caro do que um processo de inventário. Mas vai trazer uma tranquilidade muito maior para aquela família, tá? Então, sempre visando, ok, a economia, mas acima de tudo, a tranquilidade, a organização, o planejamento daquela família para que, na falta de algum dos entes, aquela sucessão seja feita de uma maneira mais tranquila, menos burocrática, sem brigas, sem conflitos, ou pelo menos que a gente consiga dirimir ao máximo essas questões, tá? E, o Brasil é o país que menos tributa herança, ok, mas ele tributa tantas outras coisas, né? É tributo que não acaba mais, né? Eu falo, a única certeza que nós temos é que um dia vamos morrer e que o tributo no Brasil só vai aumentar. Imposto diminuir está difícil. Então, na realidade, quando você pensa em adquirir um patrimônio, vou adquirir um bem imóvel. Primeira coisa, para você ter aquela renda, você já foi tributado no seu imposto de renda. Seja ele retido na fonte pagadora, ou seja, você recolhendo aquele maravilhoso carnê-leão. E aí você então tem a renda, quero comprar um imóvel, vou adquirir um imóvel. Você paga o quê? O ITBI, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. É um imposto municipal. Cada município vai ter sua alíquota. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, 3%. Em municípios próximos a nós, municípios vizinhos, 2,5%, mas gira em torno dessa faixa. É 3%, é 2,5%, em cima de quê? Em cima do que eu transacionei, em cima do contrato de compra e venda, daquilo que foi registrado lá na escritura de compra e venda, aquele valor, ou é em cima do valor que a prefeitura diz que vale o meu imóvel, segundo certos parâmetros que ela avaliou, de acordo com os dados que ela tem na base de dados dela. E aí, outras pessoas vão falar sobre isso, né? Eu não vou falar sobre direito tributário hoje. E aí, então, a gente, enfim, paga o ITBI, transfere o imóvel para o seu nome, está lá registrado no RGI, tem mais tributo a pagar? Tem, você paga o IPTU anual. Anualmente, você tem que pagar, honrar com o IPTU. Depois, se o imóvel for foreiro à União, foro anual. Taxa de incêndio. Então vou vender o imóvel. Uma alegria quando a gente compra, outra alegria quando a gente vende. Vou vender o imóvel, pagar mais imposto nenhum. Vai pagar sim. No momento que você fizer a venda, e a gente quando faz uma venda imobiliária, a tendência é que haja uma valorização imobiliária, né? Vamos supor que você adquiriu esse imóvel há 10 anos atrás por 100 mil reais. E hoje vai vendê-lo por 500 mil reais. Houve aí um ganho de capital, um lucro imobiliário. E sobre esses 400 mil reais, vai incidir imposto de renda sobre ganho de capital, que na pessoa física varia de 15% a 22,5%. Nesse caso, 400 mil reais iria incidir 15% sobre esses 400 mil que você vai ter que recolher no mês seguinte que você transacionar essa venda para a Receita Federal. Então, o imposto não acaba. E se eu quiser doar? Vai ter que recolher imposto também, que é o ITCMD, o mesmo imposto que vai incidir
na herança em caso de falecimento. Então, estamos rodeados de tributo, não temos para onde fugir, né? Quanto mais temos que pagar, não tem jeito. E por isso, muitas vezes, o planejamento patrimonial e sucessório acaba sendo muito atrativo, principalmente pela economia tributária que ele pode gerar. Mas não só isso, né? E aí, muitas vezes, as pessoas falam assim, mas se eu doar um bem, ou se eu deixar esse bem no meu nome e ele tiver que ir a inventário na minha falta, o imposto vai ser o mesmo, não é? E eu digo, não, depende. Depende de qual estado a gente está falando. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o ITCMD ele vai de 4% até 8%. Então, ele é uma alíquota progressiva, vai depender do valor que a gente esteja falando. No inventário, a pessoa falecendo, todos os bens são arrolados no inventário e aquele montante que se chega vai servir de base de cálculo para o ITCMD. Na doação, não. Na doação vai ser olhado e visualizado como base de cálculo o bem individualizado. Tem muita gente que fala, fazer doação direta de um bem ou deixar para ir para o inventário é o mesmo custo com tributo. Na realidade, não é. Se nós estivermos falando num estado que tem uma alíquota progressiva, por exemplo, já falei aqui outras vezes isso, tenho 4 imóveis de R$500 mil. Se eu nada fizer e falecer com esses 4 imóveis no meu nome, os meus filhos vão ter que ingressar com o inventário e a base de cálculo desse inventário será R$2 milhões, logo a alíquota de 8%. Ao passo que, se eu em vida doar cada um desses imóveis de R$500 mil, a base de cálculo vai ser R$500 mil, né, de cada uma das doações que ocorrerem individualmente, sendo que no Rio de Janeiro a alíquota já cai para 5%. Então aqui temos um exemplo de uma doação feita em vida que será mais econômica do que se você deixar para que isso ocorra futuramente num processo de inventário. Até porque você realizando o planejamento patrimonial e sucessório em vida, seja por qual instrumento for, aqui estou falando da doação, por exemplo, você garante a alíquota de hoje. Não sabemos qual alíquota estará vigorando daqui a 5, 10 ou 15 anos, se uma desses projetos de resoluções que já estão tramitando no Senado Federal forem aprovados. E aí vai ser uma corrida dos estados em querer alterar suas legislações estaduais para aumentar, então, a alíquota do ITCMD. E aí nós vamos ter uma janela aberta para nós, advogados inclusive, atuarmos ainda mais com o planejamento sucessório. E vocês já estão preparados para isso. Quando isso acontecer, muito provavelmente, muitos clientes vão buscar, de uma forma ou outra, realizar um planejamento sucessório ainda em vida. E não só planejamento sucessório, também planejamento patrimonial. E tem diferença? Tem. Muitas vezes o seu cliente vai precisar, naquele momento, única e exclusivamente de um planejamento patrimonial dos bens dele. Que seria o quê? Uma organização. Muitas vezes o cliente, por exemplo, vive de locação. Ele tem vários imóveis que ele aluga. E na pessoa física dele, ele recolhe 27,5% de imposto de renda sobre toda a renda oferida com aluguel. Ao passo de que, se esses bens forem alugados, por exemplo, em nome de uma PJ, de uma pessoa jurídica devidamente constituída para esse fim, você consegue reduzir essa tributação para até 11,33%. Então, é ou não é uma economia? E aí muitos podem dizer, mas para isso eu vou ter que pagar o ITBI, porque eu vou transferir o imóvel para dentro da PJ, para ela poder alugar, então talvez não compense. Coloque na ponta do lápis. Nem sempre vai precisar ser recolhido esse ITBI. Muitas vezes você tem outras maneiras em não recolher o ITBI, em ter a imunidade do ITBI, realizando uma atividade, por exemplo, imobiliária, realizando uma outra atividade preponderante que não seja atividade imobiliária dentro dessa PJ, e ainda assim ter a imunidade do ITBI, mas quem vai falar disso não serei eu também. Tá? Então aqui foi uma breve introdução para que vocês entendam a questão dos aspectos tributários que estão relacionados ao planejamento patrimonial e sucessório. Que o tributo ele está enraizado nisso, e quando você detém o conhecimento, quando você sabe sobre esse assunto, você pode conduzir melhor o seu cliente, seja numa consulta, seja numa assessoria, seja inclusive formatando um sistema para o seu cliente, seja utilizando um instrumento ou outro, porque temos vários, por exemplo, uma holding patrimonial, uma holding familiar, uma holding mista, e aí você, conhecendo os aspectos tributários que estão envolvidos nisso, você consegue prestar uma melhor assessoria jurídica ao seu cliente.
E agora eu passo, então, a palavra para os experts no assunto de direito tributário. Primeiramente, a doutora Carla Veiga, ela vai tratar com vocês especificamente sobre o ITCMD. Boa noite. Boa noite a todos. Alô? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da doutora Ana Carolina, em nome da Comissão Especial de Assuntos Tributários. Eu estou aqui representando o presidente, doutor Latif, que não pôde comparecer. Gostaria também de registrar a presença do meu querido mestre, doutor Gabriel Quintanilha, foi meu professor na Fundação Getúlio Vargas. Eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje, dividindo a mesa com ele. E vamos lá, vamos falar sobre ITD. Tá? Eu selecionei esse tema, a importância do ITD, do planejamento patrimonial, que é o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação. Vamos falar um pouquinho sobre o ITD, né? ITD, ITCMD, ITCB, são siglas, nomenclaturas que você vai encontrar dependendo da legislação de cada estado. Por exemplo, no Rio de Janeiro, ITD, em São Paulo, ITCMD, em Minas Gerais, ITCD, mas trata-se de um único imposto, né? Um imposto previsto na Constituição Federal, no seu artigo 155, inciso 1º, e no artigo 35 do CTN, incisos. Como o CTN é de 1966, é importante que a gente leia o artigo 35 à luz da Constituição Federal, porque nós tivemos mudanças com a Constituição Federal de 88. Antes de 88, nós tínhamos a transmissão de bens e direitos por atos intervivos e em decorrência da causa-mortes, tributada por um único imposto de competência estadual. Com a Constituição Federal de 88, houve uma cisão desse imposto entre os entes federados, de forma que aos municípios ficou a competência para tributar a transmissão de bens e direitos intervivos e aos estados e ao Distrito Federal a competência para tributar a transmissão de bens e direitos em decorrência do evento causa-morte. Além disso, a Constituição Federal de 88, ela deu um novo perfil ao ITD. No campo de incidência, passou a abranger não só os bens imóveis, mas também quaisquer bens e direitos, além de ter incluído a doação para dar um tratamento tributário semelhante. Então, a gente teve importantes modificações na Constituição Federal de 88, por isso a importância de se ler o artigo 35 à luz da nossa Constituição. Com relação ao fato gerador, né? Quais seriam os fatos geradores do imposto de transmissão, causa-mortes e doação? Nós temos a causa-mortes e a doação. Seria a transmissão gratuita de quaisquer bens e direitos em decorrência do evento morte e em decorrência da doação. Qual seria a função do ITD? A gente está aqui no Rio, vamos falar ITD. Qual seria a função? Função fiscal, função arrecadatória. Não tem a função de regular mercado. A função é obter receita para estados e Distrito Federal. Como a doutora Ana falou, o Senado Federal, através de resolução, ele fixou uma alíquota máxima de 8%. Então, você não vai encontrar nenhum estado com uma alíquota superior a 8%. Mas quando ele fixou essa alíquota de 8%, o Senado não fez qualquer alusão às alíquotas mínimas. Então, você precisa, para realizar o planejamento patrimonial e sucessório, é importante que você estude a legislação de cada estado, porque você tem variações nessas alíquotas. Há alíquotas progressivas nesse imposto? Sim, nós temos alíquotas progressivas. E o que seria essa progressividade? A progressividade ela é uma técnica de tributação que tem como objetivo fazer com que os tributos atendam à capacidade contributiva. Na prática, o que seria isso? Você tem a lei, estipulando as alíquotas, e você tem as bases de cálculo. Então, quando aumenta a base de cálculo, você tem um aumento das alíquotas. A gente tem um exemplo disso, que é o nosso querido imposto de renda, que é um imposto progressivo.
Com relação à progressividade do ITD, é importante a gente falar que o STF ele tinha um posicionamento no sentido da não progressividade do ITD. Pelo fato do ITD ser um imposto real, não ser um imposto pessoal, ele sendo progressivo, ele violaria a capacidade contributiva. E não havia previsão expressa na Constituição Federal. No entanto, por ocasião do RE 562-045 do Rio Grande do Sul, em 2013, o STF mudou seu posicionamento, como tem acontecido bastante, e estipulou a seguinte tese: pela constitucionalidade da fixação da alíquota progressiva para o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação. Entendeu o STF, nesse RE, que o fato do ITD ser um imposto real, isso não desobrigaria ele a ser progressivo, mesmo não havendo a previsão expressa na Constituição Federal. E todos os estados têm alíquota progressiva? Não, nem todos os estados têm alíquota progressiva. Eu gosto muito desse gráfico, eu acho muito interessante, porque ele vem de 2013, do final do julgamento, né, até 2021. E aí a gente pode perceber que a fatia maior, né, são os estados que adotam uma progressividade. O nosso Rio de Janeiro está lá, com a faixa de 4% a 8%. Nós temos, na parte mais esverdeada, mais cinza, os estados em que não tem progressividade, eles trabalham com a alíquota fixa. E ali, mais marronzinho, nós temos Piauí e Bahia. Não sei porque o slide ficou meio distorcido, não entendi. E eles adotam a progressividade apenas no evento causa-mortes. Então, dá para a gente aí, a partir do julgamento do STF até 2021, a gente consegue ter uma ideia dessa progressividade no Brasil. Essa é uma evolução importante para o planejamento patrimonial. Como o julgamento terminou em 2013, vocês podem perceber que um ano depois, apenas 3 unidades da federação tinham alíquotas progressivas. Já 4 anos depois, isso já pulou para 13 unidades. E em 2021, 15 unidades federadas já estavam aplicando a progressividade. Sendo que apenas 2, né, Piauí e Bahia, apenas para causa-mortes. Então, como a gente pode ver, mais da metade dos estados brasileiros já adotam a progressividade no ITD. E eu acho que a gente, assim, a partir dessa evolução, eu acho que a gente pode fazer uma leitura, a gente pode prever, né, um futuro aí bem próximo, né, a partir do julgamento do STF, em que todos os estados vão alterar suas legislações para adotarem alíquotas progressivas. Eu acho que o julgamento da mudança de posicionamento do Supremo, ela acarretou essa escalada de estados alterando suas legislações para adotar essa progressividade. E onde é que entra o ITD, né, no nosso planejamento patrimonial? Até a doutora Ana Carolina comentou essa questão da totalidade dos bens e direitos, né? Eu acho assim, muito difícil, às vezes, conscientizar o cliente da importância de se fazer um planejamento patrimonial e um planejamento sucessório ainda em vida. Né? Eu não sei, parece que as pessoas, principalmente aqui no Brasil, tem muito medo, não querem falar da morte, não querem falar dos herdeiros. Eu acho complicado e, às vezes, a gente precisa conscientizar esses clientes que eles vão ser tributados em cima da universalidade de todos os seus bens e direitos, né? Ao passo que, caso seja feita uma doação, né, você vai ter a possibilidade de uma transferência de um patrimônio para um filho de uma maneira gradativa, tendo assim uma tributação ao longo do tempo, de forma gradativa, né, se planejando, isso traz benefícios para todos, né? A doação é apenas um dos instrumentos jurídicos que nós temos hoje, né, que nos auxiliam no planejamento patrimonial. Nós temos outros instrumentos jurídicos, como a holding patrimonial, em que nós podemos pegar todo o nosso patrimônio, colocar dentro de uma empresa
e depois realizar a doação de cotas para os seus herdeiros. Nós temos a doação pura e simples, nós temos a doação com reserva de usufruto, em que nós podemos transmitir o patrimônio para um herdeiro, sempre respeitando, logicamente, a legítima, e você ficar com o usufruto desse bem. Então, tem uma série de instrumentos jurídicos para auxiliar nesse planejamento e organizar a vida desse cliente, né? Ainda em vida. Então, mas eu acho assim, o mais importante é a gente analisar a família, a gente fazer a leitura da família. Porque o planejamento patrimonial e sucessório, ele não é uma receita de bolo. Eu acho que assim, cada família tem um tipo de relacionamento, cada família vai pedir um instrumento diferente, vai nos exigir um instrumento jurídico diferente. Então a gente tem que fazer uma leitura dessa família, ver como é que o relacionamento entre eles, como é que é o relacionamento do pai com seus filhos. Então, isso tudo é importante a gente fazer essa leitura dessa família para a gente escolher realmente um instrumento jurídico correto e ter um planejamento patrimonial e sucessório efetivo. Bom, de olho no futuro, é isso que nós temos. É a alteração da alíquota pelo Senado Federal, que muito em breve, em um futuro bem próximo, acredito que isso vai acontecer. Como a doutora Ana falou, a gente já tem um projeto desde 2015, que o Confaz enviou, uma proposta ao Senado, com aumento de alíquota para 20%. Temos também um projeto de resolução número 57, de 2019, propondo um aumento dessa alíquota para 16%. Então, nós vamos ter aí um aumento de 8%, no máximo a 20% da nossa alíquota, né, de TCMD. Então, eu acho que quem tem patrimônio, quem quer organizar em vida, quem pensa nos seus herdeiros, o momento é esse, né? Porque a melhor maneira da gente prever o futuro é criá-lo. Muito obrigada. Obrigada, doutora Carla, pela maravilhosa exposição. E agora eu passo a palavra para o doutor Gabriel Quintanilha, vai falar com vocês um pouquinho sobre as questões do ITBI. Mas nada, queria agradecer, Ana, o convite, agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. É um prazer enorme estar aqui. E antes de começar, eu preciso dizer que a grande alegria de todo professor é ver os seus alunos brilhando. São 16 anos de sala de aula, são muitos alunos. Estar aqui com vocês é uma alegria e uma honra muito grande. Eu brinco falando que o professor funciona como um maestro. A nossa função é estar no palco, escondido no canto, para que vocês possam fazer a função de vocês e brilhar para o público que vem. Estou muito feliz de vê-las aqui, vê-las brilhando, excelentes exposições, e é uma honra muito grande poder participar desse momento. Obrigado. Muito obrigado. Bom, eu queria dizer que planejamento sucessório ainda é um sonho distante quando se pensa em morte. O brasileiro vive como se não fosse morrer, morre como se nunca tivesse vivido. Não escuquei, né? Consegui completar a frase que o Scooby não conseguiu. Mas, efetivamente, o brasileiro ele se deparou com a morte com a pandemia. Eu particularmente tive uma demanda muito grande de planejamento sucessório no escritório, e foi engraçado, foi logo a partir do mês de abril. A pandemia começou em março, em abril já tinha um monte de gente procurando, porque a morte ela chegou muito próxima de todo mundo pela TV, né? Muitas pessoas morreram, sem sombra de dúvidas, a quantidade de pessoas que perderam a vida na pandemia foi enorme, mas o grande marketing do planejamento sucessório foi feito pelas redes de televisão, que postavam notícias o tempo todo, enfim, a quantidade de mortes, caixões passando na Itália, e aquilo ali era muito chocante. E não existe coisa mais chocante do que você pensar que um dia você vai morrer. Apesar da morte ser algo, a única certeza da vida, aliás, a única não, só existem duas, a morte e os tributos. Mas você se deparar com aquilo tão próximo de você, amigos morrendo, pessoas da sua família, televisão, muitas pessoas passaram então a pensar que a vida é finita. O brasileiro passou a fazer seguro de vida, coisa que nunca fez.
Aliás, a melhor frase que existe de seguro de vida é pro herdeiro, não é para mim. E não é realmente para você. Se você ama o seu herdeiro, a única coisa que você quer é deixá-lo bem. Eu tenho histórias e histórias de planejamento sucessório que eu posso contar aqui para vocês, mas eu tenho uma muito chocante de uma cliente lá do escritório. Na verdade, ela só se transformou em cliente do escritório depois de perder absolutamente tudo. Uma mulher jovem, bonita, 2 filhos, casada com um homem muito rico e poderoso, quando de repente ele brincando com a filha de 6 anos de idade, tem um AVC, cai e morre. Tinha 14 funcionários em casa, de Cavalcante na parede. Ela ficou sem nada, sem absolutamente nada. O patrimônio de mais de 100 milhões de reais, que acabou na briga de herdeiros. A grande verdade dos fatos é que irmãos são ótimos enquanto são pequenos. Depois que cresce, a desgraça está feita. Ah não, Gabriel, eu amo meu irmão. Espera. Só a hora vai chegar. Não, Gabriel, não vai. Acredite. Se não tiver dinheiro, vocês vão continuar amigos. Mas se tiver patrimônio envolvido, pode ter certeza que vai ter briga. Porque normalmente os pais não pensam em comprar 2 apartamentos no mesmo prédio na Praia da Barra. Né? E se for no mesmo prédio, um vai ter um andar em cima, o outro vai ter um andar embaixo. E se os irmãos não brigam, os cunhados vão brigar. Né? As cunhadas, os cunhados, enfim, os agregados que transformam a vida daqueles irmãos no inferno, e eles acabam nunca mais se falando. Eu estou agora, nesse momento, no meio de uma briga de irmãos, que não é, por incrível que pareça, não é por herança, pelo contrário, construíram um patrimônio deles em conjunto. E eles se odeiam. Há 12 anos eu os conheci e eu falei: o que vocês fazem vai dar problema. Vocês compram imóveis em conjunto. Vocês compram imóveis em nome dos 2, ou eventualmente com o dinheiro dos 2 e os nomes de um. Isso vai dar problema. Não, a gente se ama. Nós somos irmãos, somos sangue. Sofremos juntos, ganhamos juntos, vamos ficar juntos para sempre. Hoje, um se encontrar o outro na rua, não eles vão agir de fato. É esse nível de violência entre eles. Então, o planejamento sucessório é muito mais importante do que se parece. Se você pensa na ideia de deixar o seu patrimônio para os seus herdeiros, o que você precisa pensar no planejamento sucessório? Porque se você não fizer isso, quem vai botar a mão é o advogado. Quer dizer, isso para a gente é ótimo. Mas quem vai botar a mão é o advogado, quem vai botar a mão é outra parte, o fisco. Ou seja, a grande verdade dos fatos é que o inventário de briga, principalmente, só é bom para o fisco e para os advogados. Não é bom nem para a família, menos ainda para quem morre. Quer dizer, quem morre já morreu, mas não sei, dependendo da crença de cada um, pode ser que esteja vendo aquilo acontecer. Mas o fato, efetivamente, é a pesquisa sobre planejamento sucessório cresceu muito durante a pandemia. As pessoas começaram a pensar: caramba, como que eu vou fazer, então, esse adiantamento da minha herança para os meus herdeiros, de forma a me resguardar? Porque o brasileiro também, ele é muito... ele suspeita muito dos outros, ele é muito desconfiado. E se eu deixar no nome do meu filho arrumar uma pessoa e essa pessoa convencer o meu filho a me tirar do imóvel, como é que eu faço? Eu tive um planejamento sucessório uma vez, foi muito engraçado, foi uma senhora muito, muito rica, dona de um... enfim, não posso falar. Mas foi engraçado porque ela tem 2 filhos, e ela falou para mim o seguinte: que Danilo, a única coisa que eu quero é que aquelas mulherzinhas não tenham acesso a nada. Eu gasto o que for. Pode dar o preço, mas aquelas mulherzinhas não podem ter direito a nada. Nesse nível, né? E aí eu falei: mas olha só, quando você morrer, você não vai saber de nada, você que pensa. Eu volto. Se você não fizer o trabalho bem feito, eu volto. Era maravilhoso aquilo, porque ela odiava as noras, as 2. Não tinha nenhuma preferida, as 2 eram odiadas. Né? Mas enfim, hoje, falando em planejamento sucessório, é reduzir o custo do inventário, mas é, acima de tudo, dar a tranquilidade para o indivíduo viver. Muita gente fala assim: poxa, Gabriel, mas então, um exemplo, vamos montar uma holding. Holding é o melhor caminho? Não sei. E a Carla falou muito bem: o planejamento sucessório, ele não é uma fórmula, ele não é um produto de prateleira, depende da família, depende do patrimônio, depende daquilo que a família quer com aquele dinheiro. Veja, um dos instrumentos mais simples de planejamento sucessório que ninguém usa é a previdência privada. Você vai lá e constitui um VGBL, VG, porque PG, de acordo com o STJ, é investimento de longo prazo, é faturador de TD.
Agora, constitui um VGBL em nome do seu herdeiro, nem que seja para pagar o ITD. Nem que seja para pagar o ITD e terminar o inventário. Faz o VGBL, seu herdeiro vai receber aquele valor sem a necessidade de abrir inventário, sem a necessidade de pagar imposto, porque não incide imposto, uma vez que a natureza é securitária. Faz o seguro de vida. O seguro de vida é o investimento mais barato que existe. Não existe investimento mais barato que o seguro de vida. Para beneficiar o herdeiro, mas meu herdeiro não pode saber se ele vai matar. Aí, pelo amor de Deus, você já excomunga logo o cidadão, tira da herança, né? Porque não é desgraça na tua vida. Se você tem medo do teu filho te matar, você não precisa mais nada. Né? Você já é uma pessoa triste. Né? Tira a pessoa que deita a cabeça na cama para meu filho vai matar. Pelo amor de Deus, a pessoa pode desistir de tudo, realmente. Vende tudo logo, dou questão de caridade, porque o filho merece, realmente. Agora, a holding ela é normal, porque em vida ela funciona muito bem como planejamento patrimonial. Eu vou usar a expressão planejamento patrimonial, porque o Ministério Público não gosta da expressão blindagem patrimonial, né? A gente usar essa expressão, vamos presos. Mas o ponto é, quando você vai montar uma empresa para fazer a gestão do patrimônio, você tem vários elementos de planejamento sucessório. E aí, pegando aqui a colocação da Ana e da Carla, teve uma época muito boa, né, que muita gente comprou, investiu dinheiro e comprou imóvel nos Estados Unidos. Né? 2008, 2009, com a crise do subprime, uma casa em Miami, um apartamento, custava $60 mil. E o dólar era 2 para 1, ou seja, você comprava um apartamento lá com o preço de uma casa, sei lá, não sei de onde você compra uma coisa de 30 mil reais no Rio de Janeiro, você não compra mais. E aí, o grande medo das pessoas lá qual era? Ai meu Deus, e agora eu vou pagar 48% de imposto de transmissão causa-morte, como é que funciona isso? E aí dá para fazer planejamento sucessório também com holding. E aí é muito simples, esse é até mais fácil do que no Brasil. Por quê? Você monta lá uma LLC americana, que vai ser a dona do imóvel, monta uma holding de participação societária brasileira, que vai ser a dona da LLC americana. No caso de morte, a transmissão vai ser feita no Brasil, das cotas da empresa brasileira, pagando imposto no Brasil. E se você sediar essa empresa em São Paulo, onde vai ser o último domicílio do decúgio, você ainda paga 4% de ITD. Porque São Paulo, o ITD é 4%. Vocês escolhem Minas ou São Paulo, são os menores ITDs do Brasil. Ou seja, pagar 48%, no Amazonas não dá, né? Fingir domicílio em São Paulo fica difícil. Mas São Paulo é fácil, mas no Amazonas é um pouco mais complicado. Não, se alguém da Amazonas assistindo, eu acho maravilhoso. Eu digo assim, o cara quando tem muita grana, né, ele pode até ter investimento em São Paulo, não é usual que ele tenha um investimento no Amazonas. O cara que realmente tem família lá e tudo mais, é tranquilo. Assim, o problema é o cara estar morando aqui, botar o domicílio lá e realmente pode caracterizar fraude. Mas depende também do apetite pelo risco, né? Mas o ponto é o seguinte, aqui no Brasil você também consegue melhorar muito isso, principalmente com decisões recentes, principalmente agora em março, o Departamento de Registro de Empresa adotou um posicionamento muito interessante no tocante ao planejamento, que ajuda muito o planejamento sucessório, mas eu não vou falar sobre isso. Eu queria falar sobre dois assuntos aqui muito importantes. Um deles é o tema 796 da repercussão geral, e o outro é o tema 1113 dos recursos repetitivos, que foram duas decisões recentes dos nossos tribunais superiores, que trouxeram, inclusive, uma nova tese para o direito tributário. Né? Durante o tema 796, a discussão que foi levada ao STF, foi um processo de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, foi a discussão acerca da integralização de capital na sociedade. O artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, ele deixa claro que não incide o ITBI na integralização de capital. O grande problema é que muitas pessoas integralizavam imóveis na empresa de valores altíssimos, mas o valor da integralização era muito baixo. Então você integraliza o imóvel de 10 milhões e no contrato social você diz que você está integralizando 100 mil. Isso é usual de acontecer, principalmente com estrutura, quando faz permuta de imóvel. Mas a discussão era, a imunidade abrange todos esses imóveis, todo o valor do imóvel ou só o valor que foi efetivamente integralizado? Né? A priori parece que a gente perdeu, porque o STF entendeu que a imunidade só abrange aquilo que é efetivamente integralizado, ou seja, aquilo que é transferido da pessoa física para a pessoa jurídica. Só que no voto do ministro Alexandre de Moraes, e aí vem um grande detalhe, ele foi muito detalhista no seu voto, e no trecho do seu voto, ele vai analisar a literalidade da imunidade do 156, parágrafo 2º, inciso 1, da Constituição, claro. E quando ele vai analisar esse detalhe,
ele chega a uma conclusão muito interessante. Existe uma ressalva à imunidade tributária que, historicamente, sempre foi interpretada como sendo uma ressalva aplicável às empresas que fazem a gestão de bens próprios. Então, se eu monto uma holding patrimonial para a gestão dos meus bens, e minha atividade preponderante é a gestão dos meus bens, vai incidir, claro, o ITBI por essa ressalva. Sempre foi esse o entendimento do ministro, ou melhor, do STF, dos tribunais de um modo geral no Brasil, e da própria doutrina. Porém, quando o ministro Alexandre de Moraes vai dar o seu voto, ele diz o seguinte: o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, ele diz que não existe ITBI na integralização, e quando ele traz a ressalva, ele fala ressalvadas as hipóteses anteriores. E essas hipóteses anteriores seriam a cisão, fusão e incorporação de empresas. Quando ele dá esse voto, ele abre caminho para que a gente, então, impetre o mandado de segurança ou preventivo ou repressivo após o lançamento do ITBI, para não incidência do ITBI na integralização de capital na holding patrimonial. Por quê? Porque a ressalva é no caso de cisão, fusão e incorporação. A ressalva não se aplica no caso da integralização de holding patrimonial. Isso é muito claro no voto do ministro. Foram proferidas diversas decisões da primeira instância em São Paulo, diversas decisões da primeira instância no Ceará. As de São Paulo caíram no TJ e temos que aguardar as cenas do próximo capítulo. Agora, o judiciário é uma caixinha de surpresas, né? Tudo pode acontecer, a gente tem que acreditar que vai dar certo, mas vamos verificar como vai ser essa interpretação quando isso voltar lá para cima. E foi o objeto principal da discussão. Porque, na verdade, foi um deslize do ministro. Deslize porque o ministro Alexandre de Moraes, quem acompanha sabe, ele é extremamente fazendário. Né? Eu tenho a impressão, inclusive, que o grande sonho da vida dele era ser auditor da Receita Federal. Né? Isso ele deseja. Acho que ele tem o brasão da Receita Federal do lado da cama dele. Tenho quase certeza disso. Porque assim, ele votar a favor do contribuinte é algo que, sei lá, se eu vi uma vez ou duas, foi muito. Né? E aí é uma crítica construtiva, tá? Pelo amor de Deus. Nada de inquérito de ofício. Nada de inquérito de ofício, é uma crítica jurídica. Mas o voto dele foi muito bom. Né? O voto dele foi muito bom. Cá entre nós, assim, parênteses aqui, o Alexandre de Moraes, ele inspirou a minha geração. Né? A minha geração estudou pelo livro do Alexandre de Moraes. Na verdade, tem que ser dito, o livro de constitucional do Alexandre de Moraes foi o livro de constitucional da minha geração. Né? Obviamente, teve lá alguns grandes autores, como Barroso, a Barroso não tinha manual, enfim, ele foi realmente um importante professor para todos nós. Mas, enfim, com o ministro, ele vota pela vazão. Ponto. Acabou. Então, nesse assunto, a gente tem um ponto para discussão. Um importante ponto para discussão. E se a gente conseguisse realmente integralizar sem pagar ITBI? Nossa, seria lindo. Seria maravilhoso. Porque há uma falha de planejamento sucessório, proteção patrimonial, enfim, que é uma falha muitas vezes sugeridas pelos especialistas ou pelos escritórios ou por quem quer que seja, que é uma falha que é você tentar colocar como o maior recebimento uma outra atividade. Eu tive um caso recente agora, eu fui contratado para poder fazer a revisão do planejamento sucessório. É muito desagradável isso. Muito desagradável porque você vai rever o trabalho de um colega. Mas é lícito, é moral, a gente trabalhando com ética, né, pagando bem, a gente vai. E aí, moral da história. O colega é uma empresa muito grande, que a família estava fazendo planejamento sucessório, e nessa empresa muito grande, foi feita a sugestão, muito grande mesmo, estou falando de 2.000 funcionários. E aí é feita uma sugestão de que o patrimônio seja integralizado na empresa, para não pagar o ITBI. Porque a atividade preponderante seria comércio. E aí, obviamente, não existe ITBI, porque você não tem nem a discussão, tem uma 796. Vai direto, porque a atividade preponderante é comércio, acabou. Quando eu vi aquilo,
A primeira coisa que eu falei foi o seguinte: vocês confiam muito, muito mesmo, no RH e no advogado trabalhista de vocês? Porque assim, na justiça do trabalho não existem limites. A justiça do trabalho, ela funciona como se fosse o grande inquisidor, e se ela pudesse, ela arrancaria o dedo do empresário para entregar para o funcionário comer. Não existe proteção de bem de família, proteção de salário, proteção de pensão. Na justiça do trabalho não tem proteção de nada. Na justiça do trabalho o que tem é: tu é empresário, você é um desgraçado, vou tomar tudo de você se você não pagar, porque você vai pagar a conta. Você foi empresário porque quis. A escolha foi sua, você é um pária da sociedade. E aí eles falaram para mim: Gabriel, olha, a gente tem hoje mais ou menos umas 800 reclamações trabalhistas. Aí eu falei: opa, que delícia, né? Então, se eu pegar o patrimônio pessoal, vou botar na pessoa jurídica, que aí não precisa nem desconsiderar a personalidade jurídica. Já pega direto na pessoa jurídica mesmo, já facilita a vida do exequente, né? E aí você fez o planejamento sucessório, porque quando morrer não tem mais nada para pedir. Né? É ótima a ideia, é muito boa a ideia. E aí eles entenderam que não dá para fazer dessa forma. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esses movimentos, porque todo empresário, e aí eu falo isso especificamente para o empresário, né? Ele está sempre exposto a alguém. Ele vai estar exposto à justiça do trabalho, ele vai estar exposto a um órgão ambiental, dependendo da sua atividade, ele vai estar exposto a um órgão de defesa do consumidor, ele vai estar exposto ao fisco. Então tem que ser feito um trabalho pensando aquilo que o indivíduo faz. Por isso que eu sempre falo, e a Carla falou muito bem, eu vou repetir: planejamento sucessório não leva em consideração algo que foi feito para outrem. Para você pode não funcionar. Simplesmente não funcionar. Bom, então o que a gente tem feito hoje? Né? Vai integralizar o capital? A gente pede um mandado de segurança preventivo e tenta evitar a incidência. Deu certo, transforma aquele irrepressivo e toca para frente para ver se consegue, então, declarar o direito à compensação futuro. Né? E além disso, tem um outro assunto, que esse assunto também, esse está pulsante, foi o tema 1113 do recurso repetitivo, no tocante ao ITBI também. A grande discussão do Rio de Janeiro, e aí eu vou falar uma coisa para vocês, assim, o grande problema da advocacia é que nós entramos no curso de Direito. Né? Aí você vai falar: pô, como assim, Gabriel? É porque o curso de Direito nunca ensinou pra gente a captar cliente, nunca ensinou pra gente a precificar, nunca ensinou pra gente a fazer gestão de fluxo de caixa. O curso de Direito nunca ensinou pra gente a fazer nada, né? Que fosse o mínimo empresarial. Então, nesse caso especificamente, relaxa, acontece, tá vendo? Então, o que acontece? O curso de Direito não ensinou a gente a pensar e olhar o direito como um negócio. Pelo contrário, nosso estatuto, e fica uma crítica dentro da casa do advogado, o nosso estatuto veda aquilo que é o mais moderno, que é a propaganda. O que não é visto não é lembrado. Ponto, acabou. Isso precisa ser visto urgente. Urgente. A OAB tem que olhar para o advogado e não para o grande escritório. Né? O advogado está se formando, ele precisa ganhar a grana dele, precisa pagar as contas, para que ele não deixe de ser advogado. Ele ralou, ele passou 5 anos na faculdade, ele precisa buscar uma forma de ganhar dinheiro e de ganhar sua vida legitimamente. Enfim, por que eu estou falando tudo isso? O tema 1113 definiu a base de cálculo do ITBI. E essa definição da base de cálculo do ITBI é muito importante para o nosso debate aqui. Rio de Janeiro, especificamente o município do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro é o mais absurdo de todos que eu já atuei na minha vida. Você compra um imóvel no Rio de Janeiro. Um amigaço meu comprou uma casa aqui na Barra da Tijuca. Tá? Ele pagou 3.800.000 reais na casa. Não pergunte onde, que eu não sei qual foi o condomínio. E aí, quando ele foi gerar a guia de TBI, o município avaliou o imóvel dele em 10 milhões. Então, peraí, é uma coisa errada. 10 milhões. Eu paguei 3.800.000. Eu falei, ele ligou desesperado, que está ali agora. Eu falei: irmão, relaxa. Relaxa. Isso daí é molezinha de resolver. Por que é molezinha de resolver? O que o município do Rio de Janeiro faz? E isso eu acho, inclusive, que é algo que a Comissão de Direito Tributário da OAB tinha que chamar o chefe de arrecadação do ITBI, quer dizer, agora não precisa mais, agora tem que ter 1113, mas antes tinha que ter chamado o cara, botar na mesa e falar assim: ó,
palhaçada é essa? Né? Porque o município faz, porque tem gente que paga. Nem todo mundo vai brigar. Óbvio que não. Até porque não é todo mundo que sabe que o resultado é rápido. Eu falei para ele, irmão, deixa comigo, eu resolvo isso para você. Pô, Gabriel, mas eu preciso registrar, tal, não sei o que. Eu falei, irmão, calma. 10, 12 dias eu reduzo isso para você. Você me garante? Eu falei, garanto, pô. Ele é advogado, mas, pô, ele falou, para mim, você sabe que você não pode garantir resultado, né? Eu falei, eu garanto, pode aí, eu assino, onde quer que seja, eu vou reduzir, não sei quanto, eu vou reduzir. Porque o município faz de propósito, ele faz de maldade, ele faz para você brigar. Fui lá, fiz a impugnação administrativa, em 9 dias saiu o resultado. Foi reduzido o valor do imóvel de 10 milhões para 5 milhões. Ainda estava muito acima. Eu falei para ele, quer continuar a briga? A gente vai. Não quer? Paga e vai ser feliz. Gente, vamos combinar aqui, vai. 3% de ITBI. 300 mil para 150 mil. É uma economiazinha legal. Né? Já dá para passar um final de semana, sei lá, em Guabinha. Enfim, São Pedro. Dá para construir um tobogã na piscina? Tá, tobogã, que tobogã, né? 150 pedras. Dá para construir 2 piscinas, né? Mas enfim. E aí ele ficou super feliz. Eu falei, cara, aí você fala, pô, Gabriel, mas esse é um caso, tá bom? Um amigo meu comprou um cobertura de Laranjeiras, pagou 1.800.000 de lançamento. 4 anos depois ele pegou o apartamento, porque tem atraso de obra sempre, né? Jurisprudência do tribunal é tranquila, você já pode pegar 6 meses aí dando moral é ridículo depois, então. E aí, moral da história. 1.800.000 ele pagou. Na data das chaves, ele foi lá gerar o ITBI, 6 milhões de avaliação do imóvel. Me ligou desesperado. Gabriel, pelo amor de Deus, me ajuda. E calma, relaxa. Vou resolver isso aí pra você. Dá 10, 12 dias que eu resolvo. Fui lá, fiz a impugnação, baixou para 2.200.000 a base de cálculo, que eram 1.800.000 corrigidos. 4 anos depois, razoável. E assim, gente, acontece em arrematação em asta pública. Um cliente que arrematou um imóvel que foi avaliado em 21 milhões, o município cobrou ITBI sobre 21 milhões, mas ele pagou 7 milhões, reduzimos para 7 milhões, que era o valor da arrematação. E aí eu sempre dizia às pessoas, os meus alunos e tal, gente, cola com o corretor. Cola com o corretor. Você faz a impugnação rapidinho, 10 dias, dinheiro na conta, pode cobrar só no sucesso, vai ser feliz. Sabe? Agora não precisa mais. Agora tem uma 1113. A base de cálculo tem que ser o valor da operação. Caso o município, ele entenda que o valor é diferente, ele tem que apurar em processo administrativo próprio. Então ele vai ter que abrir um processo administrativo específico, justificar por que ele jogou para 10 milhões, e aí sim ele vai poder, então, cobrar sobre essa base de cálculo. Não vai fazer, né? Vamos combinar que não vai fazer, não tem condições, basta você comprovar o valor que você está pagando. Isso é muito fácil, né? Compra e venda, transferência bancária, está resolvido o problema. Aí o amigo meu perguntou assim, Gabriel, e se eu pagar em dinheiro? Aí eu falei, pô, irmão, tu vai pagar 4 milhões, 2 milhões, 3 milhões em dinheiro vivo? E às vezes dá. Aí com a cara dele eu falei, cuidado com a lavagem. Né? A lavagem pode dar problema. Mas enfim, o ponto é, isso a gente pode trazer também para a integralização, porque aí é uma outra discussão. Eu posso integralizar com o valor que eu quiser? Bom, poder até posso. Só que eu vou esbarrar no tema 796. Porque o que acontece? Quando o STJ fala, olha, o valor é o valor da transferência. Ok, eu estou integralizando o imóvel de 1 milhão, quero botar lá que eu estou integralizando 400 mil. Beleza, 400 mil. O município vai ser obrigado a aceitar os 400 mil. Em compensação, o município pode perfeitamente aplicar o tema 796 da repercussão geral e falar, olha, agora eu vou cobrar o ITBI sobre a diferença. Se o seu imóvel vale 1 milhão, você está integralizando 400 mil, os 400 mil são um monte. Eu vou cobrar aqui o ITBI sobre os 600 mil que sobram. A gente continua tendo essa dificuldade no tocante à integralização do capital. Por isso que o mandado de segurança ele é legítimo. O mandado de segurança é para tentar reduzir a base de cálculo, ou melhor, afastar a incidência do ITBI com base no fundamento trazido pelo ministro Alexandre de Moraes, acaba sendo o melhor fundamento para essa integralização. Agora, ainda que se tenha que pagar o ITBI, a Ana colocou isso muito bem.
ainda que se tenha que pagar o ITBI, é muito mais vantajoso você pagar o ITBI do que efetivamente você pagar o ITD no caso de morte. O ITD vai chegar a 8% de alíquota, o ITBI eu vou pagar 2, 3, a depender do município. Vale muito mais a pena. Eu, por exemplo, moro em Niterói. Lá em Niterói é 2%. Sabe? E mais, lá em Niterói ainda é mais legal, porque lá em Niterói você bota o valor que você quiser que o município aceita. Esse seria razoável, né? Você pode chegar e pagar R$1, mas veja. Porque a base de cálculo do município era totalmente desatualizada. Então, com certeza, qualquer valor que você colocar vai ser maior que está lá registrado. Então, para o município está maravilhoso. Eles vão aceitar qualquer coisa que você coloque. Então, assim, no tocante ao planejamento patrimonial e sucessório, eu particularmente acho que vale muito mais a pena você transferir todo o seu patrimônio para uma pessoa jurídica. Muito mais a pena. Por dois motivos. Motivo 1, você simplifica o inventário, se houver inventário. Se houver, vou explicar. Mas se houver inventário, o que vai ser inventariado é o quê? Cota societária. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Né? Você não vai ter vários imóveis. E outra, ainda tem um detalhe relevante nisso. Para aquele cara que conseguiu construir um patrimôniozinho legal, ou sei lá, comprou um imóvel em São Paulo, tem um imóvel no Rio, um imóvel em Minas. Eu tenho um cliente que tem imóvel em São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo, Bahia, e estava comprando agora um em Fortaleza. Cara, o inventário desse indivíduo vai ser um inferno. Eu tenho engenharia de DD em todos os estados onde tem imóvel. Quando a gente integraliza tudo isso numa pessoa jurídica, o que vai acontecer? No momento que eu integralizo numa pessoa jurídica, eu vou ter efetivamente a incidência do imposto sobre as cotas e o ITD vai incidir sobre as cotas. Eu não estou fazendo transferência de imóvel, estou fazendo transferência de cota societária. Já está integralizado no capital social. Então, quando eu estou integralizando cota societária, efetivamente, né, o ITD vai ser devido no local do último domicílio de cujos, artigo 785 do Código Civil. Né? Então, cá entre nós, para quem tem muitos imóveis, um patrimônio muito grande, vale muito mais a pena que isso esteja numa pessoa jurídica. Tá? Agora, em março de 2022, o Departamento de Registro de Empresas ele publicou uma decisão muito importante. Foi registrada uma alteração de contrato social, foi feito pedido de registro, e a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro não aceitou, tendo havido o recurso. E o DRI teve que avaliar. O que tinha de tão mirabolante nessa cláusula? Era uma cláusula de venda automática em causa de morte do sócio. Ou seja, se o sócio morre, automaticamente ocorrerá a venda das suas cotas pelo valor do capital social integralizado para os demais sócios. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas, Gabriel, mas poxa, peraí. Mas não vai ter que ter inventário? Vai. Sobre o quê? Sobre o dinheiro. Não é sobre cota. Sobre o dinheiro. Vai ter uma venda automática daquelas cotas. E o contrato social, ele é soberano. O contrato social prevê que a venda vai ser feita pelo valor do capital social integralizado. O Estado não vai poder sequer discutir qual é o valor das cotas. Porque o que vai ser levado ao inventário não são as cotas, é o dinheiro recebido. E diga-se de passagem, vai voltar, né, para quem está pagando. Se eu fiz planejamento sucessório, os sócios são herdeiros. Então os herdeiros pagam para eles próprios. Olha que maravilha. O que vai ter é o ITD, de 4% a 8%, sobre o dinheiro relativo às cotas. Então, se eu integralizei o valor histórico com o meu patrimônio, que é plenamente possível, eu tenho um cliente aqui da Barra, que ele foi um visionário. Barra da Tijuca, sei lá, década de 80 era Várzea, né? Literalmente. Década de 80 não tinha nada aqui na Barra. Hoje a Barra é nossa Miami, maravilhosa, espetaculosa, tudo de bom. Eu amo a Barra da Tijuca, né? Sem brincadeira, eu não tô brincando, não. Eu venho passar feriados na Barra da Tijuca. Eu me hospedo em hotel na Barra da Tijuca. Eu moro em Niterói, gente. Niterói, pelo amor de Deus, Niterói tem 2 outbags. Niterói tem um cinema.
Niterói tem 2 restaurantes. Niterói todo mundo se conhece. Niterói é ridículo, Niterói é um filme, né? Você quer se divertir, teatro não tem em Niterói. Entendeu? Peça decente, tem que vir pra cá. Você quer ir no teatro e quer jantar, não tem em Niterói. O japonês lá só tem um restaurante japonês. Né? Shopping só tem um. Vocês estão achando que Niterói é brincadeira? É porque está acostumado com esse feudo. A vista é boa. A vista é maravilhosa. É o único lugar que você consegue tirar foto com o pão de açúcar e o Cristo, assim, no meio dos dois, sabe? Não, eu tenho um amigo aqui da Barra que fala, Gabriel, eu preciso morar na Barra. Eu falo, cara, porque eu tô acostumado a fazer tudo a pé. A minha desgraça é o seguinte, eu chego em casa, paro o meu carro na garagem, não faço mais nada, eu faço tudo a pé. Sabe, eu vou na padaria, conheço o cara da padaria, eu vou na banca de jornal, conheço o cara da banca de jornal, passo na esquina, tem um cara do jogo do bicho ali. Então eu tô acostumado com todo mundo. Entendeu? Aqui você não tem isso, né? Aqui você, no condomínio você não conhece o vizinho. Né? Mas enfim. Principalmente na Barra. Aqui não tem isso. Mas enfim, o ponto é, esse meu cliente, ele foi um visionário e comprou imóveis aqui muito baratos. Ele comprou o Downtown no lançamento. Né? Ele comprou as salas do Downtown no lançamento, comprou cobertura do Downtown no lançamento. Ele pagou R$300 mil uma cobertura do Downtown. Hoje ele vende a cobertura dele, se ele quiser vender rápido, por 6 milhões. E óbvio, não tá lá grande coisa. Né? Ele comprou loja das Américas aqui por R$500 mil, vendeu por 9 milhões. Então, assim, se ele quiser hoje montar uma holding de participação, na verdade, assim, é uma coisa que a gente está conversando, inclusive. A gente vai integralizar, no caso dele, todo o patrimônio dele pelo valor histórico. Todo o patrimônio vai ser pelo valor histórico. Com a cláusula de venda automática para os filhos. O que vai acontecer? Os filhos vão pagar de acordo com o contrato social o valor das cotas. Lembra 300 mil, 9 milhões? Ah, mas Gabriel, o Estado não vai se rebelar contra isso? É claro que o Estado em algum momento vai questionar esse tipo de cláusula. É óbvio. Mas enquanto o Estado não questiona, vamos utilizá-la, porque é legítimo, disse o DRI. Não há nenhum vício. Isso é muito novo. Isso acabou de ser aprovado em março desse ano. Para quem trabalha no planejamento sucessório, é um instrumento muito relevante. Isso acaba com as fraudes que existiam antigamente. Quais eram essas fraudes? E aí fique claro, é fraude. Olhando para a câmera. Muita gente fazia alteração do contrato social de gaveta. Aí a cada 6 meses levava lá no cartório e fazia o reconhecimento de firma da venda das cotas do pai para os filhos. Porque aí ninguém pode falar que não vendeu. Tem o cartório, né? Tem a data do reconhecimento, é o documento público, oficial e etc. E aí o pai morre, ele vai lá e leva a alteração do contrato social. A junta vai registrar, por óbvio. Né? O pai morreu. Mas e daí? Ele já assinou, estava em vida. O contrato social é válido, a cada 6 meses ele faz aquela renovação. E é fácil. Com essa possibilidade, acaba esse tipo de fraude. Não sei até que ponto é fraude, mas acaba. Então, eu particularmente vejo com muito bons olhos o planejamento sucessório, vejo com muito bons olhos o planejamento patrimonial, para a pessoa realmente em vida ela se organizar. Por vários motivos. Veja, se você quiser, não pensando em deixar para os seus filhos, mas simplesmente na gestão do seu patrimônio mesmo, você se expõe ao risco a todo momento. Você está dirigindo, você está exposto ao risco. Né? Você pode atropelar alguém, enfim. Uma tragédia acontecer na sua vida. Você pode, sei lá, qualquer coisa pode acontecer e você precisa realmente ter uma organização do seu patrimônio, de modo que você possa protegê-lo. E em algum momento transferir para os seus herdeiros. Vejo que isso vai melhorar, isso vai acontecer em algum momento no Brasil. O brasileiro tem muito medo de ser pessoa jurídica. Eu vou precisar de um contador. Né? Tem um monte de startup de contabilidade aí na internet, vai pagar R$200 por mês, vai ter lá. O cara tem imóveis alugados, eu tive um cliente, que eu fiz o inventário desse cliente, foram 68 imóveis. Eu lembro desse inventário até hoje, quando eu olho minha conta. Mas enfim, esse inventário foi maravilhoso. E aí depois eu conversei com eles. Não havia um planejamento sucessório, não havia nada. Eram 68 imóveis alugados, gerando renda para a família, pagando 27 mil de imposto de renda. Olha a loucura disso. Para quê?
quê? Até teria adicional de imposto de renda nesse caso, né? Mas mesmo com adicional de imposto de renda, sairia mais barata a locação. Sem sombra de dúvidas. Então, nós advogados também precisamos perder o medo de oferecer aos nossos clientes soluções melhores. Nós advogados temos uma postura muito passiva. Nós advogados temos uma postura de receber o cliente, não de buscar o cliente. E chegar para o nosso cliente e falar: ô fulano, vem cá, vamos organizar a tua vida? Vamos fazer. O advogado tem medo de vender, tem vergonha de vender. Eu sou intelectual, não posso vender. Eles que têm que vir até mim. Isso precisa acabar. A única profissão no mundo que existe é de vendedor. Não existe outra. O médico pode ser maravilhoso, se ele não souber vender o trabalho dele, vai morrer de fome. O padre pode ser maravilhoso, se ele não souber seduzir a sua, seus fiéis, a igreja dele vai ficar vazia. A única profissão que existe é vendedor. Inclusive para nós, advogados. Eu acho que falta planejamento sucessório no Brasil, porque muitos de nós aqui sequer fazemos para nós mesmos. Quiçá vender para um terceiro. Não é verdade? Esse é o grande ponto. E você vai dizer: Gabriel, eu só tenho um imóvel, vale a pena? Por que não? Por que não? Diga-se de passagem, Ana, só para complementar um detalhe, acho que você falou sobre isso, mas quando você vende imóvel na pessoa jurídica, você reduz o ganho de capital. Já é permitido com o planejamento tributário. Você vai sair lá dos 15% a 22,5% para 6,4%. Você falou isso. São vários os benefícios da proteção patrimonial, do planejamento patrimonial, que se transforma no futuro em planejamento sucessório. Isso você faz com que aquele patrimônio continue no seio da sua família, que aquele patrimônio continue protegido, garantindo um conforto para aqueles que você em algum momento da sua vida amou ou ainda ama. E eu sempre brinco dizendo que quando a gente não tem filhos, a gente pode viver como se não houvesse amanhã. Depois que você tem um filho, e eu falo isso, eu tenho uma filha de 5 anos, a minha vida é pensando no bem-estar dela. Tudo que eu faço, eu penso na minha filha. Ela não teve culpa de chegar aqui. Ela não escolheu nascer. O mínimo que eu posso fazer como pai é permitir que ela possa fazer as escolhas dela. E se eu não me organizo, se eu não permito a ela isso... Agora, tem tanta gente que não permite, tanta gente que não pode. Eu não estou falando isso. Veja. Vamos entrar nesse caminho também. Porque se for assim também, a gente não poderia estar aqui. Mas o ponto é, a partir do momento em que a gente tem um filho, em que a gente tem um herdeiro, a gente pode transformar a vida dessa pessoa. Dar-lhe conforto, dar-lhe condições de escolha, permitir que essa pessoa tenha uma facilidade que a gente não teve. E é por meio do planejamento sucessório que a gente consegue isso. É fundamental que o brasileiro comece a pensar mais no futuro, menos no passado, e deixar de viver como o hedonista que é, gastando tudo que recebe no dia seguinte. Gabriel, está difícil, não está? Está difícil para todo mundo. Para todo mundo. Inclusive pelo Musk, que teve que se endividar horrores para comprar um Twitter. Mas não está fácil para ninguém. Mas a questão é, qual é o seu objetivo? É o seu objetivo que vai definir as suas ações. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Sempre muito brilhante em tudo que fala, em tudo que nos ensina. Eu sou uma fã particular do professor. E, gente, essa é a mensagem que a gente quer finalizar hoje, nessa noite, a vocês. Primeiramente, agradecer a todos que estão aqui presentes. Vamos fazer mais eventos presenciais. A vida já voltou ao normal, tá? Agradecer a quem está online também, nos assistindo, inclusive de outros estados, de outros locais. Essa aqui é a primeira comissão de planejamento patrimonial da família, instituída no Brasil, aqui na subseção da Barra da Tijuca, onde eu tenho a honra de estar como presidente.
e agradecer ao Dr. Marcos Soares, presidente da OAB da Barra, que hoje não pôde estar presente, mas ele proporcionou a criação dessa comissão para que a gente difunda e leve, né, aos 4 ventos do país e ajude a difundir que existem saídas, existem meios que a família brasileira ela pode se organizar, ela pode se planejar, e justamente através desse planejamento patrimonial, que muitas vezes pode inclusive desaguar no planejamento sucessório, é que a família brasileira vai permitir que os seus herdeiros, que os seus sucessores tenham efetivamente uma vida tranquila. Somos materialistas, não adquirimos bens nem patrimônio único e exclusivamente para nós, como o Gabriel muito bem expôs. Também tenho filhos, tenho 3 filhos. Nós pensamos cada minuto, a cada segundo em tudo que nós fazemos. E não é possível que o patrimônio que eu constituí amanhã, num dia qualquer, quando eu não estiver mais aqui, os meus filhos não possam usufruir dele, porque parte desse patrimônio realmente vai para o advogado, vai para o fisco, vai parar em outras mãos. Foi o suor da família brasileira, foi o suor do seu cliente que construiu aquele patrimônio. E se existem saídas, se existem remédios jurídicos que nós, advogados, temos essa expertise em fornecer para o cliente, por que não? Por que não falarmos mais sobre esse tema? Por que não abordarmos nossos clientes e mostrar que existem caminhos e possibilidades, alguns mais onerosos, outros menos, mas com certeza infinitamente melhores do que aquela família desaguar num processo de inventário, principalmente no processo litigioso. Então eu finalizo aqui essa noite, mais uma vez agradecendo a vocês, e é o que eu falo, que a gente, ao planejar o presente, você acaba proporcionando uma segurança no futuro de quem você ama. Muito obrigada a todos. E o Gabriel vai sortear um livro, né, Gabriel? Fábio, nós temos 41. Tem 41. Você diga um número aí de 1 a 41. 33. Sérgio Queiroz. Esse livro acabou de sair, tá, gente? Agora no mês de fevereiro, está nas melhores e piores livrarias também. Gabriel, vou te entregar aqui o certificado dessa participação no nosso evento. Te agradecer mais uma vez por estar aqui. Vamos ali para frente que a gente não fala. Vou pedir isso.